Boa noite, gente. Estamos começando mais uma live da Escola Camargo Guarnieri. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com o professor Bira, professor Alessandro Malaquias, e damos as boas-vindas a todos vocês que estão chegando. Oi, tia. Boa noite! Boa noite, maravilha. Bira, seja muito bem-vindo. Vamos bater um papo. Obrigada a todo mundo que está aí nos assistindo. Nós vamos conhecer um pouquinho a história dessa figura que é um ícone na nossa escola. Um professor queridíssimo, queridíssimo, que está com a gente há 13 anos e veio lá do Mato Grosso, com muita história para contar, uma bagagem maravilhosa. Acho que uma das pessoas mais iluminadas que a gente conhece. Isso é uma opinião geral de todo mundo, né? Então, seja muito bem-vindo. E a gente já abre a nossa live escutando um pouquinho aí com o senhor Alessandro Malaquias tocando pra gente. O que você vai tocar? Tia, na verdade eu vou começar com uma música que chama Forró Brasil, é uma música do Hermeto. Mas antes da gente começar a tocar, tem um pessoal me perguntando no WhatsApp aqui como que faz para entrar. Estão pedindo o link. Eu acho que Tá. Fala que a pessoa tem que entrar na página da Camargo Guarnieri e colocar para seguir. Ela só consegue entrar quando está seguindo e tem aquela bolinha lá em cima que vai estar escrito ao vivo. Ele clica naquela bolinha ao vivo, mas tem que seguir a escola. O pessoal já entrou. Minhas irmãs aí estão entrando. Ó. Os amigos, olha lá, seguiram, tá tudo certo. Deu tudo certo. Então tá ótimo. Então vamos ouvir um pouquinho do que vai ser. Vamos começar com guitarra? Isso, eu vou tocar uma música de guitarra aqui. E depois a gente vai batendo um papo e a gente toca mais alguns instrumentos aí. Com certeza. Vamos ver se eu estou ouvindo bem aqui, né, tia? Vamos lá. Vamos ver se perguntar para o pessoal se tá bom. Aí, muito bem, maravilhoso. E olha, gente, hoje o tio Bira ainda vai tocar viola pra gente, vai tocar violão, e aí, ó, quem sabe eu falo para ele cantar também. Mas, primeira coisa, para quem não é da nossa, que assim, não é aluno nosso, não participa do dia a dia da nossa escola, eu sempre explico por que todo mundo chama, ele me chama de tia, né? Eu sou a tia Loli, e a gente chama tio Bira, tio Bira. Porque é uma coisa normal, lá na escola todo mundo, como tem muita criança tendo aula, e a gente acaba falando com as crianças, né? Olha, a aula lá com o tio Bira, olha a aula com a tia tal. E aí, no fim, a gente também se acostuma a chamar de tio e todo mundo vira tio. Então, por isso que toda hora eu vou estar falando tio Bira, porque 13 anos de costume, vai ser difícil agora não chamá-lo, né? Então, me conta um pouquinho aí, conta para o pessoal, Bira, como que foi essa sua infância lá no Mato Grosso, que criança que você era? Dona Cícera está aí ouvindo, vamos ver o que ela fala, se você era um menino bonzinho, se era sapeca, como é que é? Ai, da hora. Então, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado aí por estar com a gente aí, prestigiando esse momento, que dá um frio na barriga, a gente aqui do outro lado fica parecendo uma globeleza, sambando aqui tremendo, mas é gostoso, né? Então, eu agradeço de coração a todos os amigos que estão aqui assistindo a gente.
quero te parabenizar, Tia Lore, por essa iniciativa, né? Que eu acho que é muito bacana, porque, assim, a gente trabalha aqui na escola e é sempre uma correria, a gente não tem muito tempo para conversar, né? Então, essa iniciativa da live aqui é bacana porque a gente acaba conhecendo um pouquinho da história de cada um, né? E eu, tia, assim, na verdade eu fui agraciado, porque eu nasci numa família muito musical. A família do meu pai, todos eles tocam, né? Meu pai toca violão, meus tios tocam violão, todos eles cantam. Tem tio que toca sanfona, tias que cantam. Então, assim, desde criança, eu cresci ouvindo. De domingo, a gente ia na casa do meu tio que toca sanfona, o tio Onofre, que é um pai para mim, assim, é um segundo pai. E depois nós vamos falar mais dele também. E de domingo a gente reunia na casa dele. Então os tios iam para lá, levava violão, tocava violão, sanfona, cantava. E na época de antigamente, lá da juventude do meu pai, da juventude deles, eles tocavam em festas assim nas fazendas, eles foram criados em fazenda, né? E era meio tipo a banda do Zé Pretinho, né? Ia para animar a festa. Então, eles tinham, não era profissional, ninguém trabalhava Aham. profissionalmente com música, mas tinha essa veia musical muito forte. E meu avô, o pai do meu pai, ele tocava viola, né? E daí um pouco também dessa paixão pela viola, né? E mais recentemente, assim, uns anos para trás, uns 5 anos mais ou menos, eu fiquei sabendo que o pai da minha mãe, meu avô materno, tem uns irmãos que tinham, né? Uns irmãos que também tocavam, tiveram dupla, né? Gravaram disco. E eu acho que esse veio assim musical ficou presente, né? Na minha família, por exemplo, em casa, no nosso lar, todos são musicais. Eu toco guitarra, toco violão, as minhas irmãs cantam no louvor da igreja. Minha mãe é super afinada, canta também. Tinha uma paciência Ó. comigo, tadinha, porque às vezes eu ia treinar as musiquinhas e ela cantava junto para dar aquela força, né? Meu irmão é musical, toca bateria, né? Não está na ativa, mas ele toca. Meu pai também tem esse bom gosto musical. Assim, então, tem um ouvido musical, né? E os primos, todos, eu tenho vários primos que tocam. Aprendi a tocar os primeiros acordes, um primo meu que começou a me ensinar. Hoje ele mora em Cuiabá, chama João Márcio. E a gente sempre teve isso, né, na minha família, esse lance da música. Então, eu acho que eu fui agraciado, assim, desde pequeno a gente ouvir, né? Antes, na passagem de som, até comecei a tocar um rasqueado aqui, né, o chamamé, falei para o Oscar, porque a nossa realidade lá no Mato Grosso do Sul tem muito a ver com a realidade paraguaia, a música em três, né, o compasso ternário. Então, eu cresci ouvindo isso aí, né? Meus pais tocavam chamamé, eu tenho um tio, irmão do meu pai, que já faleceu, e ele foi o único assim que levou um pouco mais a sério a carreira com a música, né? Ele sempre trabalhou com outra coisa, mas paralelo ele sempre teve envolvido com a música, chegou a gravar com o pessoal, sabe? E era uma referência assim para mim esse meu tio também, né? E você Tanto como começou, músico, Tio Bira, desculpa, eu interrompi. Você começou a estudar só ali em família ou teve alguma formação assim nesse momento de infância em escola ou com algum professor? não, tia, não, foi engraçado, porque assim, eu comecei a tocar com esse meu primo, né? Ele me ensinou uns 3, 4 acordes, e aí eu não. Naquela época, né, faz tanto tempo assim, mas hoje a gente vive o oposto, o outro lado, né? Depois também nós vamos falar sobre isso. Mas naquela época não tinha muito recurso de aula, de professor, a informação não chegava. Então você tinha que meio que na raça. E esse meu primo me ensinou esses 3, 4 acordes aí, 4 acordes, e eu chegava da escola, eu sempre fui dedicado na escola, gostava de estudar, então eu chegava, fazia as tarefas, tudo que tinha para ficar livre. E aí eu pegava o violãozinho e ficava com aqueles 4 acordes. Eu tocava 2 por compasso, 3 por compasso, mudava de ritmo, eu só sabia aqueles. Até que um dia meu pai comprou uma revistinha de música, Ah, daquelas cifras, eu acho. E aí lá tinha mais acordes, o que era a cifra, eu comecei a ler. Eu não passei pela aquela fase que geralmente os guitarristas passam, a maioria dos músicos assim, passa, que é a fase da garagem, né? De tocar na garagem, ficar um tempo tocando. Eu não tive, porque foi assim, logo quando eu comecei a tocar violão, uns amigos me chamaram para participar de um festival. Eu lembro até hoje, a gente tocou 3 músicas. A gente tocou uma música dos Paralamas, Meu Erro. A gente tocou uma música do Billy Idol. E depois a gente tocou uma música do Lulu Santos, aquela Toda Forma de Amor. Eu lembro que foram essas que três lindo. músicas. Aham. E eu fiquei ali só na Miguel, ali, né? Não tinha muito recurso para tocar, mas fui. E um amigo meu,
que estudava comigo na escola, ele chama Márcio André. Ele é um músico excelente, assim, tia, é uma pessoa assim que eu tenho uma admiração tremenda, assim, porque eu aprendi muito com ele, sabe? Ele me deu a oportunidade de tocar. Quando ele viu que eu fui tocar nesse festivalzinho, ele dava aula com umas meninas, cantoras mirins, tipo a Heloísa Miano, que está aí assistindo a gente. Ele dava aula de canto, né, para elas, e as mães fechavam os eventos para tocar. Festa de família, festa de mercado, tocava em tudo. Eu só não fui tocar em velório com ele, mas no restante a gente tocou num monte de lugar. E aí, ele me convidou para tocar com ele. Eu falei, cara, mas eu nem sei tocar direito. Ele falou, não, cara, mas vamos lá, eu te dou uma força. Eu não tinha guitarra. A minha primeira guitarra eu comprei graças à minha irmã que está assistindo aí, a Ciziele. Ela tinha uma Ceci, uma bicicleta Ceci, pequenininha, que não usava mais, estava lá parada. E um rapaz estava vendendo uma guitarra e meu pai conversou com ele. Ele falou, eu tô precisando da bicicleta para minha sobrinha, não sei como foi. Lá e fez um rolo lá, eu peguei essa primeira guitarra e fui tocar com esse meu amigo. Nossa, que legal. E foi muito bacana porque, assim, eu aprendi já direto na lida, tocando, assim, aprendendo, vendo ele tirar música. Tinha uma percepção musical, assim, estrondosa, sabe? Ouve uma vez e já sabe. E eu falava, meu Deus, será que uma hora eu vou aprender desse jeito, né? E eu sempre fui ligado ao lance das harmonias, dos acordes, sabe, assim? Na época, assim, as coisas que a gente ouvia, que chegava lá pra gente, que era mais sofisticado, era roupa nova, que é cheio de acordes 7+, empréstimo modal. Depois que eu fui estudar, que eu fui saber o que que era, mas até então eu não sabia. Mas eu gostava, o ouvido já tinha aquele bom gosto ali, sabe? Quando eu vi Aham. de Javan, eu falei, puxa vida do Ah, céu. aí lógico. Eu gostei pra caramba. Quando eu fui ouvir Ivan Lins, o Ivan Lins é um cara que eu admiro muito, assim, sabe? Eu gosto Demais. da música, gosto das letras, e eu já vi um show dele, assim. Ele é uma pessoa fantástica, assim, coração, sabe? Dá pra perceber, o cara transmite isso pra gente. Então eu ouvi esse tipo de som, as músicas de Minas, sabe? O Clube da Esquina, eu sempre gostei do Flávio Venturini, Beto Guedes, o Toninho Horta, que já é mais na minha praia da guitarra, assim, eu gostava pra caramba. Mas eu fui tocar com esse meu amigo lá e eu toquei com ele muito tempo, né? Foi a primeira oportunidade que eu tive, assim, aprendi muito, muito, muito com ele. Admiro até hoje, assim, a musicalidade. Ele é cantor, instrumentista da pesada mesmo, uma baita do música. E aí, de lá eu saí e comecei já a trabalhar na noite. Fui tocar em banda, fui fazer baile, foi esse universo aí. Então, eu não passei pela fase da garagem, né? Hoje eu vejo os alunos que Aham. têm rock, pai, vai lá. Eu não passei por essa fase, ficou faltando na minha formação, mas eu acabei já aprendendo na vida. E foi Sim, engraçado, porque assim, eu aprendi, a gente desenvolve, o ser humano aprende fazendo, né, tia? Esse é o grande com barato da certeza. vida, né? A gente aprende fazendo. E eu tirava, assim, hoje eu fico vendo a paciência que a minha mãe tinha, né? Minha família, que colocava, não tinha, para você ter ideia, não tinha CD, não tinha nada, a gente gravava na fitinha, né? Ô, fita, eu Às peguei vezes você todo, ficava lá no totalmente essa rádio, fase. lá, tinha um rádio em casa que eu comprei um nacional grandão quadrado, assim, que era para gravar as músicas no rádio. Então a gente Aham. ficava esperando ali, o cara vai falar, então agora nós vamos tocar música para gravar, a gente gravava. Aí, Isso. para nossa felicidade, quando chegava na hora do solo, de guitarra principalmente, o locutor ia fazer propaganda. E como é que você ouve o solo? É uma sofrência. Justo na melhor hora para você, ele entrava com a propaganda. E sabe que eu fazia isso com a TV Cultura. Como tinha um programa de MPB das 11 à meia-noite, tinha os horários lá. Eu também já tinha caixinha de fita e eu e minha irmã mais velha, a gente gravava tudo, todo o programa. Então, realmente, toda essa leva de músicos maravilhosos da MPB, eu conhecia tudo por conta da TV Cultura, da Rádio Cultura, quer dizer, não da TV, da Rádio Cultura. Então, a gente ia ouvindo, ia gravando, e é o que se fala, né? Você falou muito sobre estar praticando e já ir aprendendo. Mas também eu percebo que você tinha uma coisa muito legal com a observação, porque você É, observava muita gente tocando, né, ao seu redor, e você foi aprendendo também observando, que isso é uma coisa que não é todo mundo que tem, tão aguçado. E você se beneficiou demais, porque você é muito observador, né? então, tia, até assim, a gente ouve um termo, né? Fala assim, o cara é autodidata, né? Eu entendo o que a pessoa quer dizer com autodidata. Quer dizer que ele não teve uma aula regular,
que ele não frequentou uma escola, que ele não parou, pegou a lição daquela aula, levou para casa, estudou, voltou, apresentou para o professor, né? O autodidata, a gente entende isso. Mas eu acho que sozinho a gente não aprende. A gente aprendeu a falar porque a gente viu o adulto falando, a gente aprendeu a andar porque viu o adulto andando, a gente aprendeu a escrever porque a gente viu. Tudo a gente aprende com o outro. Né? E na música não é diferente. Né? Na música a gente aprende muito com os discos. Assim, essa fase aí que a gente está falando, assim, de gravar, né? Foi muito proveitoso, porque assim, quando a gente tinha um disco, uma gravação, uma fita, a gente ouvia aquilo até mastigava. Você decorava a linha da guitarra, a linha do baixo, a linha da bateria, o piano, a voz, decorava. Então, aquilo desenvolve uma percepção da gente, né? O ouvir. E não existe o sozinho, né? Como é que a gente vai falar que vai tocar sozinho? Não existe, a gente não está sozinho. Quando você fala que você vai tocar, já de cara você tem as 12 notas musicais para te acompanhar. E exemplo das pessoas, né? A gente, como se fala, a gente não aprende só ali olhando, só livros, lendo e tal. Você aprende observando outras pessoas. E por isso que eu acho que é a função do professor, que dá exemplos para os alunos de, olha, esse trecho aqui a gente toca assim, principalmente fraseados, aquela dinâmica, aquela coisa bonita. O aluno vendo o exemplo é outra coisa. Ele entende o que você está querendo falar, né? Mas, então, essa fase toda, até a fase de vestibular, foi tocando assim. Foi. Eu comecei, acho que com uns 14 anos a tocar assim. E sinceramente, eu aprendi muito com os colegas músicos. Aprendi. Lembro que tinha um baixista na minha cidade. Ele é vivo ainda, é um senhor já. Ele chama Eduardo, é o Du. E assim, ele tinha uma percepção. Eu sempre paguei pau, sabe? Essa que eu vi e já saí tocando, reproduzindo. Nossa, que bonito que é isso aí, né? E ele tinha isso. Então, quando a gente ia tocar, ele não sabia também o nome dos acordes, nem eu. Mas, beleza. Aí, ele falava, faz assim, ó. Faz assim, ó. É esse aqui, ó. Esse aqui, sim. Esse aqui. Porque assim, a gente, tia, quem é musical, ele tem o som na cabeça. Eu tive aula com o professor, os meninos aí do conservatório devem lembrar, o Federal. O Federal. Da Mari, do Gil, nós vamos falar deles depois também, né? E ele sempre falava assim, ó, o ouvido vai estar sempre à frente. E é real. Quando você descobre um negócio, um instrumento que você está fazendo, seu ouvido, sua percepção já não está mais ali, você já deu um passo para frente. A gente está sempre... Que é esse crescer, esse evoluir, né? E durante muito tempo eu não tive aula, tia, porque não tinha quem ensinava. A gente ia falar com o cara que ensinava, o cara, não ensino. Você ia ver o cara tocar, ele virava o braço assim para você não ver. Então, beleza. Então, fazia parte da realidade, né? Mas foi válido, porque acabou a gente tendo que desenvolver um outro lado. O ser humano, ele é assim, né? Ele se vira nos 30, né? Mas agora me conta um pouco como é que você foi parar disso aí na biologia. Então. Aí foi chegando a época de fazer faculdade, né? E assim, intimamente, eu tinha vontade de fazer agronomia. Mas, na época, na Unesp, que tem lá vizinho de Três Lagoas, que é na Ilha Solteira, era muito concorrido, e eu vim de uma escola pública. E é uma ilusão a gente pensar isso, porque o ser humano, se ele quer, ele faz, né? Mas na época ainda não tinha esse tino aí. E eu falei, puxa, mas acho que não consigo fazer. Mas aqui na minha cidade tem a Federal, que tem biologia. Eu vou fazer biologia, porque está logo ali, né? E hoje a gente entende. Eu sempre fui ligado nessa questão da vida, de estudar a vida. Biologia é o estudo da vida, né? E a gente... então a gente acabou que eu fui por esse lado. E foi assim, o primeiro ano, um ano de muita prova para mim, assim, internamente. Porque, assim, era tudo muito novo. E eu falava, meu Deus, será que é isso? Eu já tocava, eu queria música, mas por outro lado eu pensava, poxa, mas é bom a gente estudar. E eu tinha um amigo assim, que é um irmão meu, que é o Júnior, ele mora até lá, ele mora lá em Três Lagoas até hoje. E a gente sempre estava junto nessa, né? Então, quando às vezes eu estava desanimado, ele falava, não, cara, vamos aí, pá, pá. Aí quando eu estava animado, eu falei, puxa, não, pô, mas você me animou, vamos nessa. E a gente conseguiu passar o primeiro ano meio que um ajudando o outro.
Aí depois você faz um ano, você fala, pô, mas agora eu vou perder, meu, agora que começou. Porque o primeiro ano é uma peneira, muita coisa colegial. Falei, meu, já estou aqui mesmo, a gente precisa concluir as coisas. Daí eu comecei a estudar e fui. Mas nesse meio tempo, tia, da faculdade, eu sempre toquei. Porque o curso era diurno, e eu fazia aula de manhã à tarde, à noite eu ia para a faculdade, para a unidade 1, que é onde a gente ia estudar, tinha biblioteca. E de final de semana eu tocava. Porque como não tinha como trabalhar em outra coisa, eu era com a música. Então, desde muito cedo eu comecei a trabalhar, ganhar uma graninha com a música. Esse dinheiro que a gente ganhava ajudava a comprar os instrumentos, ajudava a fazer um investimento aqui e ali, ajudava em casa, né? Eu tenho mais 3 irmãos. Sou eu, vou na ordem de chegada, para não falar mais velho, mas na ordem de chegada. Sou eu, depois minha irmã Ciziene, depois meu irmão Adriano e depois minha irmã Simone. Então é tudo meio próximo do outro. Então, assim, quando vai para estudar, é uma baita despesa. Hoje a gente tem essa noção, né? Mas naquela Claro. época, o dinheirinho que eu ganhava, eu procurava ajudar em casa. E a gente que é música é engraçado, né, tia? A nossa ambição é outra. Parece que a gente tá com o pé em outra realidade. Sim, com Então, assim, certeza. eu não tinha ambição de comprar moto, ambição de comprar carro, ambição de tirar habilitação. Meu negócio Mas era comprar celular, de comprar comprar pedal. uma guitarra, Nossa, aí, né? Esse era o sonho. Então, a nossa realidade era outra, assim, né? aham. E eu agradeço muito, tia, meus pais. Porque, assim, realmente, eu fui privilegiado, assim, ao extremo. Porque meus pais nunca me falaram não para essa questão da música. Nunca, nunca, nunca. Ah, eu posso dizer o mesmo. Graças a Deus também não tive isso em casa. Isso é muito importante. Mais me motivaram do que falar outra coisa. Às vezes que até que eu tava meio bola baixa assim, não, meu filho, vamos lá e tal, e vamos lá, né? E porque assim, tem as dificuldades da profissão, a gente tinha aquela Lógico. questão de tocar, às vezes tinha que 2, 3, 4 dias tocando, ficar fora de casa. E na época a gente começou a tocar, ainda tinha aquele agravante que era bacana. A gente tinha que ajudar a carregar o equipamento por no ônibus, descarregar, montar. Lógico. A hora que você chegar para tocar, você já está cansado, Serviço desgraçado. completo. Eu sei muito bem o que é isso. Passei a vida fazendo tudo isso, né? Mas foi Eles, válido, é, foi é válido. Porque, importantíssimo. porque, por exemplo, a gente ia montar o equipamento de som e aí a gente tinha que ajudar a regular o som, timbrar o teclado, a bateria, o baixo, a percussão, a voz. E com isso a gente aprende. De tabela, de brinde, a gente aprendia isso, né? Com Hoje a gente certeza. tem noção do negócio. Eu não sou um técnico de som, mas eu tenho uma noção boa, assim. Eu sei quando tá bom, quando não tá, sei o que precisa Aham, arrumar ali o básico. Então, veio dessa escola. com Eu acho que certeza. foi muito positivo. E Bira, me conta aí como é que daí você teve essa ideia, que alguém falou de Tatuí, porque quantos quilômetros dá de Três Lagoas até Tatuí? 550, 560. Ah, só 550. Tatuí foi um negócio muito engraçado, tipo, porque foi assim, quando eu terminei a faculdade, eu trabalhei, fiz meu TCC, na época chamava monografia, na área de bioquímica. Eu trabalhava no laboratório de bioquímica. E minha orientadora fazia pós-doutorado na Unicamp. Então, eu tinha uma bolsa garantida de mestrado para vir para a Unicamp. Né? Só que Nossa. nesse meio tempo da faculdade, o Hélio que deu aula aqui, tocava com uma cantora, me convidou para tocar com essa cantora, mas eu, como estava terminando a faculdade, não quis ir. Mas no último ano ainda pintou um trampo, eu fui, fiquei um mês fora, toquei, falei, gente, é isso que eu quero, é isso, eu quero tocar, é palco, é isso aí. Mas, e a faculdade, né? Eu sei que quando terminei a faculdade, tinha um carnaval que eu ia tocar, lá em Coxim, lá quase na divisa com o Mato Grosso. E quando eu voltasse, já era para eu levar minha documentação na faculdade, para daí eu já vir para Campinas, ver República, já tinha uns amigos lá do laboratório que já estavam lá e dar sequência nesse lance. E aí eu falei, meu Deus, vai chegar a hora da onça beber água, vou ter que tomar uma decisão, né? E É. aí eu cheguei para meus pais, falei, pai, mãe, é o seguinte, eu estou fazendo a faculdade, terminei, ganhei a bolsa, mas meu coração não tá para ir para lá, eu quero estudar música. Eu já falei pensando que o meu pai e a minha mãe ia falar, não, mas puxa, você já terminou uma bolsa na Unicamp, né? Olha que Aham. beleza. Aí meu pai e minha mãe, na maior humildade, no amor do mundo, falaram, não, meu filho, você tem que fazer aquilo que você gosta, que você tem no seu coração. Puxa, aquilo foi um presente para mim. Por que você não procura um jeito de estudar música? Até então eu não sabia de Tatuí, não sabia que existia. Aí eu comecei a perguntar para uns amigos.
Aí, lembra do Rafael Abdala, que trabalhou com a Sim, gente sim. aqui? Ele e um outro amigo nosso, tecladista, me falaram de Tatuí. Falaram, tem um conservatório de Tatuí e tal, e é muito bacana, por que você não tenta? Aí eu pensei, tá, mas como é que eu faço para entrar? Porque tem que estudar teoria, eu não sabia nada, eu era leigo, cego no assunto, né? E agora, como é que eu faço? Mas, falei, bom, mas eu vou, vai acontecer, de um jeito ou de outro. Eu comecei a trabalhar numa banda em Araçatuba, que é próximo, é São Paulo, mas é próximo, vai dar umas 2 horas. E eu descobri lá que tinha um cara que estudou em Tatuí, que era guitarrista, que estava morando lá. Ah, eu consegui o telefone dele, liguei, marquei umas aulas com ele, de guitarra. Aí, assim, me passou o básico, muita coisa eu já sabia, mas era o que estava começando, não podia chegar na aula, porque a gente tem que ter essa humildade, né, tia? Hoje, eu como professor, eu vejo que tem aluno que não tem humildade. Chega no professor e já quer impor o que quer aprender. Eu acho que Uhum, isso é danoso para o aluno. Eu acho que o professor está ali para conduzir. Claro que a gente sim. tem essa percepção do que é melhor para o aluno, dentro do gosto dele, a gente vai apresentar. Mas tem gente que chega engessado e perde tempo no aprendizado por conta disso. Quer começar no nível elevado. Isso aí até o profissional quer estar lá. Então É, precisa até começar. é um parênteses que você falou sobre isso. A gente, às vezes, passa isso com alguns pais, né? Que eles colocam o filho na escola, mas eles querem eles determinarem o que vai ser dado para o filho e que o filho vai tocar primeiro e tal. E eles não têm essa noção desse caminho que nós temos que fazer. No caso do É, piano, vou falar que é especificamente mais a área que eu sempre trabalhei. A mão da criança, ela tem que ser preparada, a musculatura da mão da criança tem que ser preparada para ela tocar sem ter nenhuma lesão, sem nenhuma dor e tal, e aos poucos ir fazendo coisas mais difíceis. Então não adianta o pai chegar e falar, olha, eu quero que meu filho toque a Sonata ao Luar de Beethoven agora em 2 meses. Não vai acontecer. Se tocar, vai tocar, mas com falhas importantes na técnica, né? Então é isso que às vezes falta, dessa confiança dos pais nos professores. Desde que o professor sabe o caminho que tem que ser feito. porque tem um agravante nisso aí, tia. Né? A pessoa está olhando o lado de querer tocar um negócio difícil, tocar bonito, tal, tal, tal. Mas aquilo tem um grau de dificuldade elevado. Quando ele for executar que não dá conta, você está sepultando o talento dele, porque a pessoa vai falar, eu não dou conta. Aí você Exato. mata a pessoa, ela desanima, acha que ela não tem a capacidade. Tem, mas é porque é gradativo, existe um processo para Cortou o chegar lá. processo, exatamente. Pulou etapas. É uma etapa. Mas aí Aham. voltando. Aí eu fui lá, fiz umas aulas com esse rapaz, muita coisa eu sabia, mas eu fui na humildade, falei, vamos lá, né? Vamos estudar e tal. Sabia de tocar, não sabia do nome, já estava valendo. Mas foi pouco tempo, tio. Eu fiquei, acho que uns 2 meses, fazia aula toda sexta-feira de manhã. O cara abriu uma exceção para mim, dava aula às 7 horas da manhã, imagina? O cara dava aula no conservatório, tinha um monte de aluno, sabe? E ele dava aula até às 11 da noite. No outro dia eu chegava lá, às vezes eu acordava ele. Ficava morrendo de vergonha. Nossa, Mas eu acho que ele também ficava feliz de ver a minha vontade, né? 7 horas da manhã, o penteiro lá na porta, lá batendo para fazer aula. nem imagino. Aí eu conversei com esses meus amigos, o Rafael, o irmão dele, um outro amigo pianista. E Tatuí, vamos tentar? Ah, vamos. E eu, sinceramente, tia, com a maior simplicidade do mundo, eu falei assim, olha, eu vou para ver como que é. E desse meio tempo aí eu faço, vejo como que volto, estudo e me preparo para a prova. Essa era a minha ideia. O Rafael Abdala, ele já tinha esse lado mais desenvolvido de ler partitura, a parte rítmica, ele me ajudou muito, assim, um pouquinho que eu cheguei sabendo foi graças a ele, a parte rítmica, do Pozzoli, os tá. Eu estudava isso aí, beleza. Aí eu cheguei lá para fazer a prova no conservatório. Primeiro você faz uma prova teórica de manhã. Se você não zerar, aí você vai para fazer a prova prática. E aí eles te dão um tema de confronto. Então, 3 para você escolher um e tocar. E um que você chega tocando de livre escolha. Beleza, eu preparei o meu tema lá que eu ia tocar da guitarra. O que eles mandaram eu não sabia ler. Aí eu pedi para o Rafael que sabia ler, ele lia e eu lia de ouvido. Ele cantava a melodia, eu decorava na Ah, guitarra. A gente não decorou. tem a leitura, a percepção rápida. Aí decorei, cheguei com aquele decor. Aí fiz a prova de manhã,
né? Aquela tensão danada. Cheguei lá, passei, assim, não zerei, né? As coisas que eu estudei, tia, tudo que eu tive a oportunidade de estudar foi o que caiu. Preparou, assim, foi como uma luva. Tinha que ser, Aí, tinha que ser. aí eu fui, fiz a parte, cheguei à tarde. O professor era super mal-humorado, assim, bravo. E depois foi ser meu professor. Cheguei, fui fazer a prova, já tremendo na base, né? Puxa vida, nervosíssimo. A mãe falou, mas vamos lá, né? Aí ele falou, senta aí que você vai tocar. Eu falei, tem o tema da escola. Eu falei, mas essa não precisa tocar. Que foi a que eu tinha decorado, né? Beleza. Toca já o que você veio para tocar. Aí eu toquei uma música do Hermeto também, chama Forró em Santo André. E ela é um shot. Começa bem lento e depois ele dobra. E aí vira um baião. Só que na hora que você começa tão nervoso, que o shot que era para fazer lento, eu já cheguei quase que com um baião. Ele ficou me olhando pensando, puxa vida, esse cara é virtuoso, porque na parte lenta eu já tô tocando essa velocidade. Imagina na hora que ficar rápido. Só que na hora que dobrou, o que aconteceu? Amarelou, né? Eu começou a pipocar e... Não, beleza. Aí eu falei, puxa, você me desculpa, rapaz, é porque eu tô nervoso e tal, né? Ele falou, não, fique tranquilo, eu já vi que você toca. Mas me fala uma coisa, você mora lá tão longe. Se você passar, porque o conservatório é super concorrido, né? Vai passar uma pessoa que depois não vai valorizar a vaga. Professor do céu, se eu passar, a minha intenção é morar aqui. Mas como eu ainda não sei, se eu vou passar e também não sei como vai ser, inicialmente eu penso em vir uma vez por semana. Eu falei, tá bom então. Falei, e aí, o que mais que a gente vai tocar? Não pediu para eu ler uma nota na partitura, porque se ele pede, a coisa ia ficar feia. Aí, tem mais alguma coisa, professor? Ele falou, faz acorde tal. Fiz. Faz acorde tal. Faz acorde tal. Falamos 10 lá. Eu fiz. Você faz esse acorde em outra região do braço, que a guitarra é diferente do piano, né? O piano você tem uma oitava, na outra oitava são as mesmas coisas, mas né? A guitarra não, cada região é uma digitação. Então você faz num lugar um jeito, aqui no meio é outro, lá embaixo é outro. A gente estuda em 5 posições no mínimo. Mas por sorte, os que ele pediu, eu sabia. Foi. Ele, beleza. Falou, liberado. Eu falei, só isso? Ele falou, pode ir. Beleza. Eu, sinceramente, eu saí pensando, puxa, não passei. Ele nem pediu para fazer as coisas que tinha que fazer, beleza. Mas já valeu, já sei como que é. Quando saiu o resultado, não tinha internet na época, tinha que ligar, né? Eu liguei na secretaria, a moça, peraí que eu vou lá no mural olhar. Aí ela chegou lá, por sorte, meu nome é Alessandro, né? Um dos primeiros da lista falou, é Alessandro Alves Malaquias? Eu falei, é. Ela falou, você passou? Eu falei, gente, você não acredita que você escrever. Gente, que coisa boa. Que coisa boa. Aí, quem tem mais alguém que você quer ver? Eu falei, tem. Aí falei o nome dos outros meninos, que eu fiquei o porta-voz para ligar. Aí o irmão do Rafael, que é o Cássio, também passou. E o Rafael e o Cleverson não passaram, que eram os que estavam, entre aspas, mais preparados. Mas por alguma razão, né? E aí nessa eu passei, o Cássio não conseguiu vir fazer, ele arrumou um trabalho com uma banda meio popstar na época lá em Campo Grande, e ele foi fazer esse trabalho. E eu vim uma vez por semana, tia, fazer esse trajeto. Eu não sabia, eu pegava o ônibus lá na terça-noite, vinha até São Paulo, voltava para Tatuí, fazia aula na quarta-feira o dia inteiro, 5h30 pegava o ônibus de Cometa para São Paulo, chegava, ia rezando para não ter congestionamento, pegar o ônibus às 10 e voltar para o Mato Grosso. Mas era uma vida sofrida em todos os sentidos, porque assim, primeiro, gasta-se muito financeiramente. Muito, claro. Toda semana, passagem para São Paulo, voltar, comida, mais o material que tinha que comprar para estudar, a questão do cansaço, porque assim, se você passar a noite dormindo igual papagaio sentado, não dá, você cansa. E aí tinha a questão, eu sempre dei aula, tia. Eu comecei a tocar, logo já comecei a trabalhar ensinando, né? Que é muito legal isso, a gente ensinar. Quando você vai fazer algo para ensinar, igual dirigir na chuva, a atenção é redobrada, né? Sim. Então, quando você aprende para você uma coisa, quando você tem que replicar aquilo para alguém, o cuidado é dobrado. Então, outra coisa. Eu agradeci as pessoas que pintavam fazer aula, porque aquilo reforçava para mim. E aí, eu tinha um monte de aula lá. Eu voltava do Mato Grosso e tinha aula para caramba para dar, para bancar as despesas, e tinha que tocar de final de semana, ensaio, tirar música. E eu fiz isso no semestre, mas aí estava osso, estava difícil, né? E aí pintou, graças a Deus, pintou uma oportunidade. Eu trabalhava numa banda e foi o último ano que teve aquele negócio de comício, showmício. E aí eu fui. Essa banda fechou com um deputado lá de Campo Grande
E a gente ficou morando em Campo Grande 3 meses. Eu toquei... a gente teve marcado, assim, de montar equipamento, 82 comícios. Desses 82, 4 a gente não teve porque choveu. Mas eu tocava todo dia. Conheci o estado inteiro. Campo Grande eu conheço porque a gente tocava num monte de bairro. E o Né? discurso do político também já sabia decor. Decorava de cor. Ixi, aquilo lá, ômega 3, na época falava em ômega 3, decoramos. Aí, beleza, né? Joia. Aí eu fui trabalhar, fiz esse trampo. No meio, nesse trabalho aí com a banda, olha como que as coisas acontecem, Deus vai abrindo as portas e ajuda a gente. Uma das cantoras lá de trás, cantora mirim, que eu comecei a tocar lá com esse meu amigo, já estava moça, já tinha gravado CD, eu trabalhei com ela, toquei com ela antes, na época da faculdade e tal. E aí ela fechou com esse deputado para também fazer um show no meio para ser a estrela da noite, porque a gente era banda e tinha que ter uma estrela, né? E aí ela falou, olha, como eu conheço os meninos, faz o seguinte, eu contrato eles, eles tocam para mim. Então a gente tinha 2 cachês, o cachê da banda de baile e o cachê da Olha cantora. que maravilha. E aí, para não terminar a festa sem glamour, teve o segundo turno. E aí, no Ah, segundo turno, teve mais uma leva de show. Eu sei que eu ganhei uma grana considerável para aquele trabalho. Eu tinha comprado um terreno lá, que eu vendi o terreno para meu cunhado, para minha irmã aí, esses que estão assistindo ali Denis. Juntei aquela grana e falei, bom, esse aqui é o combustível que eu tenho para ir para Tatuí. começar. Tá? Eu vou para lá, eu vou mudar para lá. E a hora que acabar essa grana, acabou, eu volto. Se não tiver jeito, eu volto. E nesse meio tempo, depois também nós vamos falar sobre isso, eu li um livro muito importante, que eu tenho um carinho muito grande por ele, que chama O Livro dos Jovens. E esse é um livro que o escritor ele fez para motivar as pessoas. Então, toda vez que eu tenho que tomar uma decisão muito grande, eu leio esse livro porque ele me orienta, assim, sabe? Eu Nossa, penso várias nunca coisas. ouvi falar desse livro. E olha que eu, né, leio o dia inteiro. É um Que livro da Sede, mas depois eu legal. vou falar. Ah, tá. Né? E aí, beleza. Eu vim para Tatuí fazer minha rematrícula. Esse dia foi assim uma história muito interessante. O tempo está curto, não sei se dá para contar, mas Não, eu pode. passava, eu passava de ônibus ali para chegar de São Paulo, passava na pracinha do Junqueira. E eu olhava e falava, gente, mas que lugar gostoso. Eu me encantava com aquele lugar, me Aquela simpatizava. praça é uma delícia mesmo. É. Eu passava e falava, nossa, mas que coisa linda, né? Um dia, se eu for morar aqui, eu quero morar aqui perto. Aí, quando a gente voltou em fevereiro do outro ano, eu entrei em Tatuí em 2002. Fiz um semestre. Nesse meio tempo, conheci um pessoal de Araçatuba que vinha também. Depois comecei a vir com eles, mas mesmo assim era complicado. E, por fim, tranquei o segundo semestre. Falei com o professor. Ele falou, não, eu seguro sua vaga. O ano que vem você vai mudar para cá? Eu falei, vou. Não, a vaga é sua, fique tranquilo. Quando foi em 2003, eu tinha um dia para ir lá fazer a rematrícula, achar uma casa, alugar e voltar para o Mato Grosso. E, tia, foi dando. A gente foi lá, fez a matrícula, foi dando 2 da tarde, 3 da tarde, ia nas imobiliárias, o pessoal tinha um monte de casa. Quando você fala que é do conservatório, puxa, todas as casas estão alugadas, não dá, porque assim, música tem outro horário, faz barulho, o vizinho não gosta, então os caras não queriam alugar. Eu sentei naquele. Sabe ali quando a gente entra no Vila Lobos em conserva, tem aquela escadaria, né? Sim. Aí eu sentei ali debaixo, estava garoando, eu olhei para o céu assim, fiz uma oração muito singela, mas muito sincera, né? Falei, Deus, eu vim hoje com a missão de encontrar uma casa. E eu já fui em todas as imobiliárias e eu não achei. E eu preciso, eu não tenho mais por onde pegar. Se o senhor estiver ouvindo a minha oração, me ajuda. Aí fiquei ali, aí sabe, veio uma intuição, falou assim, vai na pracinha, que o conservatório é perto da praça. É, só Aí eu subir. subi, aí, sabe quando você vai meio a esmo, assim? Eu fui subir na rua. Quando eu virei a rua, tinha um senhor conversando, assim, com o outro dentro da calçada, no quintal. Eu falei, oi, boa tarde. Eu preciso de uma informação. O senhor sabe de alguma casa para alugar por aqui? O cara ficou me olhando, assim. Eu, para quem? Eu falei, para mim. E a gente que é o coração puro, não tem malícia, não tem maldade, né? Eu já fui abrir o jogo para ele. Aqui eu sou estudante do conservatório, vou morar aqui, e a gente precisa arrumar uma casa, precisa ser aqui perto, porque se for lá no alojamento, não é alojamento, é alongamento, é muito longe, Nossa, é muito tá? longe aquilo. Tudo fora. Aí ele ficou me olhando e falou assim, eu sei de uma. Pediu licença pro cara, falou, entra aqui no carro que eu vou te levar.
Aí entrei no carro com ele, ele foi perguntando, você é de onde, o que você faz, o que você faz lá, você toca, o que é, como que é, você vai morar com quem, quantas pessoas, foi me interrogando. Eu não tinha nada a esconder, fui falando, fui perguntando e fui abrindo o jogo. Aí ele parou na frente de uma casa, que depois eu fui saber que era de frente à casa dele, mas até então ele não tinha me falado. Ele me mostrou a casa, falou, essa daí. Eu falei, puxa, senhor, o senhor me perdoa, eu sei que o senhor está de bom coração me mostrando a casa, mas essa não me agrada, olha só. Mas eu fui sincero, né? Eu falei, essa não me agrada, porque eu tinha que morar com 4 pessoas, a casa cabia 2, onde vai morar os outros 2? Não dava. Aí eu falei, essa não me agrada. Ele olhou, assim, não? Eu falei, não, o senhor me perdoa, mas não, porque eu preciso de mais espaço. Eu falei, tá bom, então. Eu falei, tá. Aí fui pôr a mão na porta para descer e falou assim, não, eu vou te levar na outra. Ah, tem mais uma? Tem. Aí viramos a rua assim, ele mostrou a casa, não sei se chegou aí lá onde a gente morou no Junqueiro. Sim, Lá. sim. É aquela casa, a gente sempre morou ali. E aí eu olhei, antes de descer do carro, eu falei, essa aqui serve? É essa? Ele falou, essa aqui serve. Falei, mas você não viu? Eu falei, não, eu tô vendo aí. Falei, não, mas você não entrou? Eu falei, mas eu já vi, essa serve. Ele falou, mas você não viu, rapaz? Eu falei, então Coisa. vamos lá entrar para ver. Então vamos lá para ver, que eu quero ver para comprovar, mas eu já sei, essa não serve. Aí fui, entramos lá, mostrou a casa tinha 3 quartos dentro, cozinha, banheiro, área. No fundo tinha um edículo, mas 2 quartos, uma cozinha, um banheiro. Falei, meu, chama o seu Mauro, hoje ele já está no céu, né? Um anjo que eu tenho certeza que está muito bem onde ele está. Ele falou, serve? Eu falei, puxa, essa é ideal. Ele falou, eu falei, mas como é que faz para alugar? Ele falou, essa casa é da minha irmã, eles moram em Cesário Lange, moram no sítio, eu que estou responsável. Você está vendo aquela casa ali? Eu falei, sei. É um dentista que quer alugar. Mas eu não sei por quê. Eu bati o olho em você, eu gostei de você, então a casa é sua, não é dele. Eu falei, é mesmo? Eu falei, é. Ele falou, é. Eu falei, mas eu não tenho R$ 1 para dar para o senhor aqui agora de calção. Né? A única coisa que eu tenho para dar é o número de telefone que a gente trocar para conversar. Ele falou, não, eu sei que você está falando a verdade, pode ir tranquilo. Falei, vai ter o carnaval, quando terminar o carnaval a gente vem de mudança. Tia, esse homem foi um anjo que caiu na minha vida, assim, foi um pai para nós lá, o seu Mauro, família dele. E a gente nunca assinou um papel do aluguel, nunca teve problema com o vizinho, nunca teve nada. A gente morou nessa república, chegamos a morar em 8 pessoas. A gente começou com 4, e foi entrando gente, e tinha gente tudo de longe, de Cuiabá, de Araçatuba, Andradina, Três Lagoas, Marília. Então, não era uma república, porque como a gente estava muito longe de casa, era o nosso lar. E ali É, a gente aprendeu a conviver em grupo, assim, era muito legal, porque tinha católico, evangélico, espírita, ateu, tinha de tudo. E a gente nunca desentendeu, foi assim, eu sempre comento com os meus amigos, assim, que eu vim para estudar música, mas o entorno foi muito maior. A música foi um bônus até assim, perto do que a gente aprendeu, das amizades, do aprendizado que a gente teve com essa convivência com essas pessoas lá. A gente era irmão, tia. Era desse maravilha, jeito. maravilha. E tio Bira, mas toca É, mais alguma coisa pra gente, já que estamos falando da sua vivência lá em Tatuí. O que você vai tocar agora pra gente? é, não pode emocionar, né? Muito. Eu vou tocar, É, não vou pode. tocar uma música na viola, a minha humilde forma de tocar, né? Porque assim, a viola, eu nunca estudei, assim, tive aula Formal. regular com a viola. Foi um instrumento que eu assim, foi isso em primeira mão, né? Minha mãe, meus irmãos, todo mundo que está assistindo aí, não sabe disso. Eu sempre tive a paixão pela viola por causa do meu avô paterno. Ele tocava. Eu não cheguei a ver, né? Quando ele faleceu, eu tinha 13 anos. E eu nunca vi ele tocar, né? Então eu tinha essa paixão, assim, pela viola. Falei, ainda vou. Me desculpa de estar emocionada, porque. Imagine, que isso? É, música e emoção andam juntas, tio Bira. Imagine, nós somos super emotivos todos. É. E aí eu falei, eu ainda vou estudar viola por conta própria, e assim, para lembrar do meu avô, né? Aham. Depois que ainda fiquei sabendo que os irmãos dos tios da minha mãe também tocavam. Então, assim, eu estudo, pego os livros, ou buscando meio que por conta, assim, né? E eu vou tocar uma música que retrata, assim, essa realidade de lá, do meu avô, do meu pai, dos meus tios, que eles, por ter morado em fazenda, eles, às vezes, conduziam o gado, transportavam o gado, não tinha caminhão, então ia
andando, né? Isso chama comitiva, né? E eles Sim. trabalharam, então assim, eles faziam isso também. E tem uma música do Almir Sater que chama Comitiva e Esperança. Então, Sim. quando eu toco, eu penso nessa realidade lá da minha Lindo família, isso. pais. Então, eu vou tentar tocar aqui. E a viola é um instrumento engraçado, né, tia? Tem até uma piada. Diz que metade do tempo o violeiro passa tentando tocar, tentando afinar a viola. E a outra metade da vida ele toca com ela desafinada mesmo. Gostei dessa. Porque assim, muita corda, muita pressão, né? Aham. Mas tá afinadinha até, tá legal. E assim a gente Que vai levando esse lindo, que coisa linda. Seu é um som tá instrumento. baixinho, Bira. Tá Ah, muito baixinho ah, aí? não, Acho que é agora porque melhorou. Que tava lindo, ouvindo. nossa. É Tá um som bonito, tia. maravilhoso, maravilhoso. Olha que coisa gostosa. E é um instrumento assim que você pega, parece que você tá em outra dimensão, assim, muito bonito. Tem Eu sou umas apaixonada pela viola. Sou apaixonada por música sertaneja de raiz. Eu sou assim. Eu fiquei super feliz quando a gente conseguiu trazer o curso de viola para a escola e agora a gente está tendo alunos procurando a viola. Nossa! E aliás, por falar nisso, vamos conversar um pouquinho de como é que você chegou na Camargo Guarnieri. Puxa, tia, essa foi bacana. Esses dias a gente teve um estudo na sede sobre a importância dos amigos, né? Uhum. E eu, quando a gente estava fazendo esse estudo, eu pensei muito nisso, porque assim, graças a Deus a gente sempre fez boas amizades, né, tio? Meu pai, desde que eu me entendo por gente, eu escutava meu pai falar assim, ó, a gente nunca perde em ser bom. A gente nunca perde em ser bom. Ai, que frase, E aí, verdade. É, e, e aí com isso a gente fez amizades, né? Então, quando eu morava em Tatuí, tinha o Júnior, a Mari, que trabalhava aqui na escola, né? Federal, que foi um pai para nós lá também. É uma pessoa assim que eu tenho um amor muito grande, assim, um respeito. E hoje ele já foi morar com o Papai do Céu, mas eu sei que ele está bem, assim, porque ele é uma pessoa completamente abençoada, iluminada. É uma pessoa assim que eu tenho muita saudade, sabe? Conversava assim, pessoa do coração bom. Ele era um professor top, mas ele desceu no nível do aluno, conversava de igual para igual, assim. Não sei se você chegou a conhecer, mas Eu não conheci pessoalmente. é um amor de pessoa. E aí, quando estava acabando aquele combustível da grana lá, eu comecei a precisar trabalhar, que até então eu era um estudante profissional, né? Só estudava. E aí eu tive um amigo de Botucatu que ele me arrumou um trabalho em Botucatu, numa escola lá. Eu ia toda quinta-feira trabalhar lá. Mas a grana não compensava, era pouco, mas é o que eu tinha, né? E eu perguntava para a Mari, para o Júnior, oh, vocês não sabem do trabalho e tal. Eu sabia que eles davam aula aqui, né? Eu já perguntava para ver, de repente, né?
Mas tinha o Uhum. professor Betinho que dava aula aqui, tinha bastante aluno, estava o quadro completo. Ah, beleza, né? Aí um dia, foi engraçado, que eu estava lá em Três Lagoas de férias, aí eu saí, quando eu voltei, meu pai falou assim, ó, teve uma menina que ligou aqui, ela tá procurando aula. Eu falei, daqui? Ele falou, não, de lá. Eu acho que é aula particular. Eu falei, ah, tá bom. Senhor, eu não estou indo? Tudo bem. Aí eu liguei, alô, oi, quem fala? Aqui é Heloísa. Ah, tudo bem, você é de Tatuí? Não, 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 eu sou de Tietê, eu sou de Laranjal, é que me indicaram você e tal, a gente está precisando de um professor de música aqui na Escola Camargo Guarnieri, quem me indicou você foi o Júnior e a Mari. Ai, do céu, que da hora. Puxa, um trabalho agora, mas tudo que eu precisava, né? Olha que beleza. Aí conversei com você, combinei de quando voltasse de férias vir para cá. Eu lembro que eu vim no finalzinho de janeiro aqui, ainda nem tinha voltado às aulas, ainda estava naquele Não, período de foi a última semana, acho que das férias, que você veio com o Rafael Abdala para conversar os dois juntos. eu lembro que estava montando horário, né? Que estava naquela fase, aluno que passa vestibular, outro que muda de horário. Eu lembro que estava você e a Cleusa aqui, a gente foi naquela salinha lá que o Vitinho dá aula, aí conversamos lá, e aí você falou, olha, a gente tinha um professor aqui que passou no concurso, ele dava aula de guitarra e de baixo, e agora eu quero o professor de baixo mesmo, e o professor de violão e guitarra. Aí, beleza, eu abracei as aulas que no caso era do Betinho, né? De guitarra e violão. E o Rafael ficou com os instrumentos de baixo, mas o Rafa ficou pouco tempo, né? Ele É. já tinha a intenção de morar em São Paulo, ele já tinha essa pretensão, hoje a esposa, na época era namorada, noiva, já morava lá, ele tinha essa ideia de ir. Mas graças a Deus tinha o Hélio também, que a gente morava junto, e é um irmão, né? Que acabou depois indicando ele, foi maravilhoso. Mas a escola, eu sempre vejo que foi um presente de pai do Papai do Céu para mim. E Porque foi num para momento que nós também. E que presente. então, eu estava realmente precisando de um trabalho, né, tia? E foi engraçado, porque quando a gente se solta da preocupação, né, as coisas começam a fluir. Eu comecei a dar aula aqui, eu lembro que eu comecei com um dia, depois passei para dois. Nisso eu consegui uma bolsa de estudo no conservatório para dar aula como para os alunos lá de instrumento complementar. Né? Quem é instrumento harmônico faz aula de instrumento rítmico complementar, quem é do rítmico faz instrumento harmônico. Né? Para quem não tá, que está acompanhando, que não toca, tem instrumento que só faz melodia, sax, flauta, né, trompete, não faz acorde. Né? Então, precisava fazer uma aula com instrumento harmônico, que são os acordes. Aí tinha o piano e o violão. E eu fui para dar aula de violão lá. E me ajudou muito, porque uma grana que eu ganhava lá que ajudava. E nisso foi abrindo espaço aqui na escola. Eu sei que foi abrindo, abrindo, abrindo. Por fim, chegou uma época que eu já tinha terminado o curso lá, o pessoal já estava todo mundo indo embora. E só ficou eu e a Alba, e depois o pessoal que foi entrando. Nisso pintou a mudança para cá, né, para Tietê, e graças a Marlene Sacon, vó da Bárbara, me indicou uma pessoa, que é a dona Nercy, que foi uma Nossa. mãe para mim, que eu recebi também um presente de Deus, que me adotou, né, uma pessoa receber na casa dela um estranho, um homem estranho, e me colocou lá para morar, e eu fui adotado por ela, pelos filhos. Eu não sei se vocês estão assistindo a gente aí, mas se tiver um beijo no coração deles também, dona Nercy, Maurinha, Rafaela, Giovana, e os gens também, né? Ricardo, o Rudinei e a Samara. E assim, eu me considero da família, porque eu sinto esse amor deles, né? E eu Uhum. também tenho. Então, foi maravilhoso esse tempo que a gente morou lá com ela, porque daí a gente conseguiu abrir espaço para as meninas ficarem em casa, a Mari e a Lígia. O Hélio foi ficar lá em casa também uma época, a gente acabou morando junto lá. Quando a dona Nercy mudou, a gente resolveu ficar e ficou eu e o Hélio. Hoje já o Hélio casou, está em Botucatu e eu fiquei aqui. Mas aconteceu assim, essa história de Tietê. Foi assim. Aí Foi quando eu mudei para incrível. cá, eu comecei a dar aula de segunda a quinta, e surgiu a ideia de abrir a sexta. E Sim. aí, a sexta-feira, eu abracei também, e a gente ficou aqui na escola. E, e eu senti, eu tenho um choro que chama Um Pedacinho do Céu, não tem? Oh, Eu tem. considero que essa escola aqui é um pedacinho do céu. Ah, que coisa linda. Com Aliás, certeza. falando nesse amor todo aí que você tem por tudo que rodeia você, eu queria até que você contasse um pouquinho como é que foi essa sua entrada na Seitel. Como que Então, você conheceu? Porque eu vejo que não é da sua família, né? A Seitel Noeno é uma coisa sua, né? é assim,
eu cresci num lar, minha mãe, meus pais eram católicos, depois minha mãe se converteu, né, evangélica, meu pai continuou católico. Então eu sempre surfei, entre aspas, bom sentido, nessas duas praias, né? E eu ia com a minha mãe no louvor e aquilo me encantava, né? Uma coisa que eu encanto, assim, com o sistema evangélico é o louvor, né? Os levitas ali atuando, né? E aí eu achava aquilo um barato. Puxa, que da hora. Além de tocar, ainda louvando a Deus, né? Que bacana. E aí, mas paralelo a isso, eu tocava com o pessoal que tocava na missa. E foi maravilhoso, eles me convidaram para tocar lá. Eu tenho, assim, uma gratidão muito grande, porque a gente tocava numa missa, que chama Missa de Cura e Libertação. E a gente da região toda lá nessa missa, e eu vi várias vezes, testemunhei. Eu posso falar porque eu vi. Pessoas chegar com cadeira de roda, de muleta, doente, e sair andando, tio. E aquilo, assim, mexeu com o meu interior, porque eu via que a música tem esse Impacto. acesso nas pessoas. A Uhum. música, ela abre um portal para a gente se conectar com Deus rápido. Assim, o que a gente fica tentando em palavras, a música numa nota ela toca o coração da gente, a nossa alma. E eu via que esse trabalho, a música também estava presente ajudando, né? E eu sempre gostei disso. Aí, lá ainda, quando eu estava fazendo faculdade, eu tenho um tio, esse meu tio Onofre, que é o irmão mais velho do meu hoje é o irmão mais velho do meu pai. Tem uma irmã, mas ele, dos homens ele é o mais velho. E ele é um pai, assim, para mim, uma pessoa que eu amo muito, assim, sabe? Tem um respeito, um carinho. Quando ele fala comigo, assim, eu paro para ouvir, porque eu sei que ele tem amor de pai. E aí ele frequentava a Seitianoye. E ele me convidou. Ele falou, vamos lá. Eu falei, tio, eu não posso, porque eu estou fazendo faculdade, mas assim que terminar eu vou. Aí ele me ensinou a prática lá, resolveu, colocou em prática, deu certo. Eu falei, quando eu terminar a faculdade eu vou, você pode ter certeza. E eu fui, tio. E assim, vou abrir um parênteses aqui, uma coisa que me chamou a atenção, que me encantou. Porque assim, sempre nos trabalhos espirituais, né, tanto na católica quanto na evangélica, em outros que eu já tive a oportunidade de ver, assim, de conhecer, começa com a oração, né? De entrega a Deus ali, do sagrado, conduzir aquela atividade. E quando eu cheguei na Sente, a primeira que tinha era essa, falando assim, as minhas obras não sou eu quem as realiza, mas Deus. Aquilo ali eu já gostei. Aí eu achei que ia encerrar ali, mas na sequência teve outra oração, uma oração que abençoou o Brasil. Eu falei, nossa, que da hora. Mas terminou essa de abençoar o Brasil, tinha outra para abençoar a humanidade, oração pela paz mundial. Puxa, que bacana. E terminou, ainda tem mais um para abençoar o universo. Aqui, o placar foi 10-0 ali, já ganhou ali naquele momento, aquela oração de abençoar. Porque eu acredito, tia, que o idioma do Filho de Deus é o amor. O idioma do ser humano é o Totalmente. amor. A gente Totalmente. comunica com o amor, né? E Uhum. aí, de lá, eu comecei a frequentar a associação lá e tal, ia, tocava, às vezes dava para ir, mas sempre lendo, sempre ligado, assim, né? Mas quando eu mudei para Tatuí, naquela fase que eu era estudante profissional, de final de semana eu não tinha onde tocar, porque Tatuí não tinha trabalho. Hoje até que tem, na época não tinha. E aí, um amigo lá da Seitianoye me convidou para fazer um curso. Falou, você que eu vejo que você é afim, que você é estudioso, por que você não faz esse curso? Você vai aprofundar. Aí eu falei, mas, porque lá na Seitianoye, por exemplo, na igreja evangélica, quem faz a pregação é o pastor, na católica é o padre, né? Lá na congregação cristã é o ancião. E na Seitianoye não é nem padre nem pastor, mas é o preletor. E que esse curso preparava para isso. Daí eu falei assim, mas eu não quero ser isso aí. Aí ele falou, não, mas você não é obrigado a fazer, você faz o curso, se você não quiser fazer a prova, você não faz. E aí, tia, nesse meio tempo que eu fui fazendo o curso, eu ia uma vez por mês em Sorocaba, de final de semana, fazer o curso, lia os livros, às vezes a grana não dava para comprar o livro, aí pegava emprestado, e tinha os livros para estudar. E os anjos, os amigos, estão sempre ajudando, o pessoal sempre colaborava, né? Nesse meio tempo eu pensava, eu não quero lá na frente falar, pregar, a gente pegar o instrumento e tocar é uma coisa, você está atrás do instrumento, você parece que o instrumento que está falando, né? Mas agora pegar o microfone e sair falando, isso não é para mim não quero não. Eu não quero não, não quero. Eu fui, são 4 anos de curso. Até o terceiro ano eu tinha esse discurso, não quero não. Só que nesse meio tempo, tia, apareciam as pessoas com problemas, assim, para conversar. E vinha conversar com a gente. Eu sempre tive esse, eu não sei se é porque eu sou calmo,
as pessoas eu acho que acabam recebendo isso e tendo confiança para conversar. E vinha desabafar. E eu sem falar de nome de igreja, porque não precisa, né, tia? Eu sempre explico, eu falo isso quando a gente vai explicar sobre a Seite Noé, né? Eu sempre uso o exemplo da música do Tom Jobim, o samba de uma nota só. Né? Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrando, mas a base é uma só. É uma só. Né? Então, assim, existem várias notas musicais que são as igrejas, né? Todas têm, evangélica, católica, espírita, né? Budista, um monte. Mas a base é uma só. Então eu vejo assim, né? Eu considero como se fosse uma orquestra. Né? Assim, a orquestra, existem vários naipes, né? O naipe das cordas, do sopro, da percussão, né? E sempre em cada naipe tem um espala, né? Que é o responsável por aquele naipe ali, né? Ele que responde, que conduz. Então, eu considero que cada religião é um naipe. E que cada líder religioso é o espala, né? Então, eu vejo que o Papa é o espala da Igreja Católica, Lutero foi da Igreja Evangélica, né? Kardec foi o espala do kardecismo, na Seite Noé o espala é o fundador, o professor doutor Mestre Masaharu Taniguchi. E eu acho que dentro dessa orquestra existe um maestro. Esse maestro se chama Jesus Cristo, que é o líder mor. Mas desde o instrumentista, que somos cada um de nós, o líder do espala ali, ou o maestro, que é Jesus, nós estamos em uma função só, que é servir o Criador, que no caso é a música. Então, eu vejo assim, tia. Então, é uma coisa que eu acho que já passou da hora da gente de despertar, de brigar por religião. Tem muita gente sofrendo. Vamos ficar brigando e deixar o irmão morrer? Vamos cuidar. Então, nesse meio tempo, assim, eu conversava com as pessoas, sem falar de Seite Noé. Eu falava a essência do que a pessoa poderia fazer, que eu estava aprendendo e estava dando certo, e eu via que as pessoas mudavam. Aí um dia, assim, fazendo minhas orações, né, eu caí uma ficha e falei assim, puxa vida, né? Eu estou sendo um instrumento ajudando as pessoas e eu estou com uma vaidade minha de falar que eu não quero ser porque eu não quero encarar o microfone. Mas parece que um anjo falou comigo, mas você não admira, você não lê a oração lá, que é Deus que faz suas obras, e agora você está querendo pular na frente? Aí, nesse dia, eu falei, não, eu acho que eu vou encarar o desafio. Aí eu comecei a treinar na associação, né? Eu ia de apresentador na reunião, sempre tem a pessoa que conduz ali, né? Que faz o andamento da coisa, o cerimonial ali, né? O mestre de cerimônias. Isso, Aí eu comecei a fazer aquilo na igreja, porque eu já comecei a me ver falando. Falei, bom, então eu preciso treinar isso aí, né? E aí eu comecei a encarar isso aí fui fazer a prova. Graças a Deus eu passei, muito preocupado, porque não tinha carro, não tinha condições. Como eu vou dar palestra, eu toco? Como é que vai ser isso? Mas, tia, quando a gente confia em Deus, a gente não precisa se preocupar, porque as portas se abrem. Olha, fluiu tudo, assim, veio carro, veio condição para trabalhar para Deus também nesse trabalho aí, consegui conciliar as agendas de trabalho, e hoje, assim, é uma coisa que eu me realizo, eu me sinto bem, sabe? Sim. Fazendo isso, a gente faz como voluntário, ninguém tem salário por isso. Claro. A gente faz com gratidão, assim, de ver as pessoas mudando de vida, melhorar, né? Eu acho que a gente está aqui para isso, né, tia? E acho que uma coisa que eu acho super importante até de eu falar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, é que eu vejo muito que você vivencia tudo o que você conhece, o que você já estudou. Você tem uma vivência que a gente consegue ver que aquilo é verdadeiro para você, porque flui naturalmente, né? Assim, por isso que a gente sempre fala que você é pessoa super iluminada e tal. Mas é verdade, porque isso reflete, o que está dentro de você fica assim muito claramente refletido na sua conduta. Né? É uma coisa maravilhosa e por isso que é muito gostoso estar com você lá na escola, porque é um elemento ali assim que transmite alegria, transmite paz, transmite calma, até nesses momentos aí de pandemia que foi dificílimo para nós, né, para a escola, tudo. E quantas vezes você não me falou, tia Loli, fica tranquila, vai dar tudo certo, tudo isso vai passar, né? Eu fico até emocionada, porque, assim,
foi tão difícil, né? Foi muito difícil aquele período, mas a gente conseguiu ir passando, né? E foi muito importante o apoio de todo mundo. E assim, falando agora com você, né? Especialmente essa, essas palavras que você sempre tinha de apoio. Até assim, aproveito para perguntar assim para você, como é que foi para você essa questão da pandemia? A gente teve aquela diminuição de alunos e tudo, mas como é que foi para você esse período? Então, tia, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente do que eu vejo por aí. Primeiro, que assim, eu ouço muitas pessoas falando assim que a pandemia foi algo que Deus mandou para sacudir a humanidade, né? E eu, assim, pelo que eu, até onde a minha compreensão alcança, eu penso que Deus é o bem absoluto. E na ótica do bem, não tem espaço para o mal. Uhum. Se tiver espaço para o mal, não é bem absoluto, né? É. É relativo. Então, eu acredito que Deus jamais ele vai mandar algo para prejudicar um filho dele. A gente tinha essa conotação no Antigo Testamento, daquele Deus da ira, daquele Deus, né? E na realidade a gente hoje entende, vários estudiosos falam isso, que esse Deus da ira nada mais é do que as leis, né? Que regem, as leis. Sim, Leis que regem. leis. E que Jesus veio para mostrar isso, né? Ele veio para mostrar que o que impera é o amor, né? Jesus veio para ensinar isso para a gente. Então, eu não vejo a pandemia, primeiro ponto, eu não vejo como um castigo divino. Uhum. Eu vejo como um reflexo da humanidade que plantou um monte de semente e que uma hora essas sementes vão dar uns frutos e aí quem plantou vai colher, né? Mas não que é obra de Deus. Então, quanto a isso eu tenho essa calma, porque eu sei que não é um castigo de Deus, eu consigo ver. Eu vejo assim, né? Sim, Respeito com quem vê de outro certeza. lado. Uhum. Mas para mim foi algo maravilhoso num aspecto, porque assim, fez com que a gente experimentasse novas experiências, Eu né? vejo hoje assim. A gente teve que se reinventar, né? É mais trabalhoso? É, porque uma coisa é você dá aula presencial, você explica para o aluno, você toca, o aluno compreende e vai embora para casa. No online, você explica tudo para resumir a história, você tem que gravar um vídeo e mandar para ele, aquilo dá tempo, trabalho, né? Mas faz parte do nosso trabalho, a gente está se reinventando. Você vê, onde que a gente ia ter oportunidade de fazer uma live dessa aqui para conversar, reunir pessoas em um monte de lugar, né? Nós Sim. somos seres espirituais, né? A gente tem um espírito que é livre desse instrumento aqui, Uhum. dessa indumentária, né? E essa liberdade que a internet nos traz dá uma mostra graça do que é essa liberdade de espírito. Tem gente lá no Mato Grosso do Sul agora assistindo, você mesmo falou que tem gente lá do Canadá que queria fazer aula, de Manaus que queria fazer, não é? Eu estou dando aula para a Rosiane lá de Santo André, né? São Bernardo lá, coisa que talvez antes não poderia, né? Sim. Passou um momento de reajuste, aquele medo, aquela tensão, passou, né? A gente teve uma queda muito grande de alunos. Eu, graças a Deus, tive queda, mas não foi tanto quanto outros. Uhum. Agradeço a Deus por isso. E oro para que os meus irmãozinhos aqui também volte a ter o número de alunos, porque, tia, eu tenho uma música que chama Sal da Terra, você conhece. Amo, Tem uma amo. parte essa música é uma oração para mim. É, Eu para vejo mim como uma também. oração. E tem uma parte da música que ele fala assim: um mais um é sempre mais que Mais que dois. dois. É. Não é? Então não adianta eu estar bem e o outro não estar. Uhum. Eu penso que o bom só quando tiver todo mundo bem. Então, quando eu vejo assim que está entrando aluno aqui na escola, eu vivo como se fosse para mim, porque eu fico feliz. E eu acho que a pandemia veio para ensinar a gente a sair do quadrado. Estava muito na caixinha, né? Então a gente Uhum. está se reinventando. Fácil não é. Toda mudança, ela cria uma certa instabilidade. A fase da mudança a gente fica apreensivo. Tem tudo isso que está É. valendo, mas a gente não deve perder o foco, porque assim, quem rege a nossa vida não é esse ser material aqui, não é o Uhum. nosso cérebro. Tem algo É. superior que está regendo isso aqui. Se a gente estiver em paz, estiver em harmonia, estiver com o coração calmo, tranquilo, grato, porque a gratidão, tia, ela é um tônico da vida. Quando a gente agradece, não agradecer ao algo ruim por ser ruim, mas se já manifestou, aquilo foi uma semente que foi plantada lá atrás, nasceu, então muito obrigado. Daqui para frente a gente não faz mais assim. Jesus não fez isso com a moça lá? Todo mundo queria Sim. apedrejar, coitado.
Ele falou assim, quem tem o primeiro, então, o que não tem, atira a primeira pedra. Ninguém atirou. Aí, quando ninguém estava mais, ficou só ele e ela, ele falou, e agora? Eu estou aqui. Ele falou, mas o que eu faço? Ele falou, vai, não faz mais isso. Não é Vai, mais não, faz o certo. vai-te em paz. Vai em paz. É. E Tibira, toca mais uma coisa pra gente aí. Hoje faltou aí o quê? A guitarra? Não, o Violão. violão, verdade, guitarra já foi Então, a primeira. eu vou tocar o violão e assim, né, tia? Eu não sei se eu cheguei a falar isso para você, mas o meu sonho era gravar um LP, né? Lembra do LP, o long play? Oh, como não? Então, meu sonho era gravar um LP. De um lado eu ia cantar, do outro lado eu ia pedir perdão para quem escutou. Então, eu vou fazer uma música aqui no violão. E assim, antes de cantar aqui, na verdade, eu não me considero cantor, nunca me considerei, também não tenho essa pretensão. Mas assim, teve uma época, assim, eu penso que nós músicos, a gente precisa ter a noção de afinação, a gente precisa ter essa noção. Sim. E teve uma época que eu estava ficando muito rouco, assim, eu ia nas atividades das palestras e estava ficando muito rouco, e tomava água, fazia tudo certinho, mas ficava rouco. Aí um dia eu conversando com a professora, com a Sueli Freitas, né? Freitas. Ela falou assim, viu, mas às vezes você está ficando rouco porque você está usando errado a sua voz. Eu falei, pode ser, porque né, eu até já fiz umas aulinhas de canto, mas nunca foquei, nunca, né, não tinha. Aí ela falou, marca um horário, faz umas aulas. Eu até te agradeço, né, tio, porque você dá maior incentivo para a gente estudar aqui na escola, né? A É, gente ser aluno da própria escola, né? Eu é acho que é melhor. importante. A Então, troca. eu quero aqui agradecer que meu professor está aqui, o Oscar, né, professor de piano. Também não tem pretensão de ser um pianista. Né? Estou sendo um aluno meio relato assim, com ele, mas ele é um amor de pessoa, tem paciência. Mas para a gente estudar um pouquinho das harmonias. Assim, né? E aí, ela começou a me dar aula de canto. E, tia, foi maravilhoso, porque assim Foi. eu aprendi a respirar certo. Eu comecei. Aquilo lá reflete na gente como instrumentista, né? Saber respirar reflete. Você vai fazer suas frases. Se você não respirar direito, você vai para a roça. É. E foi muito produtivo ter feito aquelas aulas. Eu ainda penso em voltar a fazer aula de canto ainda, uma hora, vou voltar a fazer. Não para ser cantor, mas para ter aquela noção da afinação, porque assim, a música está em nós, né, tia? E, por exemplo, aqui eu vou tocar o violão, a música passa de mim para o violão. No canto, não tem esse. Tá aqui, tá tudo aqui. Sim. O instrumento tá aqui. Né? Flui. Aqui precisa fluir. Sim. E aí a gente, na aula de canto, eu ficava encantado. Falava assim, gente, mas tem esse músculo que eu não sabia que tinha. Nossa, mas se fizer essa posição, a voz vai mesmo. Né? Vai. Mas se respirar certo, segurar e soltar o ar na hora certa, o gás na hora certa, vai atingir a nota? Vai. Vai. E ia. Então, assim, eu fiquei muito feliz assim, de fazer esse tempo de aula, porque me deu uma nova visão, né? E antes de tocar aqui, tia, deixa eu só falar mais uma coisa que eu acho legal também, assim, né? Em Tatuí, quando eu estudei, eu vi que os professores da nova leva, eles tocavam mais de instrumento. Tocar mais de um. Sempre você vê lá a galera, a moçada nova, eles são muito instrumentistas. Dá pesada mesmo. Pega o violão, toca pra caramba, pega o baixo, toca pra caramba, pega a guitarra, toca pra caramba, faz chover. E eu achava aquilo legal. E como eu já vim da noite de ter noção dos instrumentos, eu comecei a gostar dessa ideia. Né? De tocar guitarra, violão, viola, um pouquinho de ukulele, né? Toco pandeiro, estou fazendo aula de piano, fiz um pouco de aula com o Roger, de bateria, porque eu acho, tia, que assim, cada instrumento você te faz ver a música de um jeito. Quando eu estou tocando violão, eu vejo a música de uma ótica, porque eu estou tocando violão. Quando eu vou tocar bateria, eu vejo outra forma. Quando eu estou tocando baixo, é outra maneira de ver a música. Quando vai cantar, é outra. Então, eu acho que isso te dá uma visão global da música, né? E que eu acho que enriquece. E a gente teve isso na escola, você lembra? Tem uma turminha aqui que estava nessa onda de tocar vários instrumentos, né? Não Sim, estou sim. falando isso porque a gente quer vender o curso para os alunos, não. A nossa intenção, assim, é ver a coisa acontecer na vida do outro, né? Não tem esse negócio de estar enrolando, porque quer que o aluno fique na escola. Não, aqui não tem isso, né? Uhum. Eu vejo que todos os Não, não professores, tem. não tem. Isso é maravilhoso. Então, eu vou tocar uma música aqui. Peço perdão, porque já não tem o LP, mas no lado B vocês iam estar pedindo perdão. Eu vou tocar uma música que é uma música que assim, eu acho muito bonita também. Espero que vocês gostem. É uma música do Gilberto Gil, chama Estrela. Ah, Tá lindo. naquele disco Quanta.
E é uma música muito bonita, eu acho que vocês vão gostar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma estrela no céu cada vez que você sorri. De apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. Do contrário também bem pode acontecer. De uma estrela brilhar quando a lágrima cair. Ou então de uma estrela cadente se jogar. Só pra ver a cor do teu sorriso se abrir. Jesus contando que a vida seja assim. Um altar onde a gente celebre tudo que ele consentir. Aí. Não é uma música linda, né, Tia? Linda, é maravilhosa. A letra dela é linda, a harmonia dela é linda. Sim. Que delícia, Tio Bira, que delícia foi o papo com você. Muito obrigada de você abrir essa história linda, cheia de fé, cheia de amor. E eu acho que todo mundo que assistiu conseguiu perceber a essência do que você é ali na escola. Para quem está nos assistindo e não conhece a nossa escola, e não conhecia o trabalho do professor Bira, ele é professor de violão, professor de ukulele, professor de baixo, de viola caipira e de pandeiro. Esqueci algum, tio Bira? A guitarra. E a guitarra, nossa, como pude pular a guitarra. Então, nossa escola está aí nas redes sociais, entrem em contato, quem quer conhecer a gente, nossa, sempre estamos de portas super abertas, ou presenciais ou virtuais, né, pelas aulas online. E agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. E, tio Bira, um beijo enorme para você. Obrigada por esse papo muito gostoso. E a todos um excelente final de semana, né? Vamos descansar um pouquinho esse final de semana. Terminamos a semana com essa maravilha de conversa. Obrigada a todos e uma boa noite. Pode falar você, se quiser se despedir, por favor. Dá um toque pro pessoal, assim, porque existe um mito, né? Existe uma nuvem que as pessoas acham que às vezes não tem o talento para música. Ah, mas eu não tenho o tom, né? E eu trabalho com a música, eu presto muita atenção nisso o tempo todo, né? E eu vejo, por exemplo, tem criança, tem aluno que chega aqui, você passa um negócio para ele te olha assim, parece que ele está buscando em algum lugar, em algum arquivo, ele já pega e faz. Tem pessoas que não são assim, mas elas se dedicam e desenvolvem, né? Então, por exemplo, eu estou com um copo d'água aqui na mesa. Para mim, está ao meu alcance. Esse é um musical. Para quem não tem, vou ter que ir lá no bebedouro buscar, né? Que é a fonte da água. Mas tanto eu, que tenho no copo, quanto aquele que foi buscar, uma hora vai precisar buscar na fonte, né? Então, esse buscar na fonte é a dedicação, é o esforço. Então, assim, eu falo isso porque, assim, direto, a gente pega
situações aqui na escola que a pessoa chega assim, ó, olha, eu desde criança tenho vontade de aprender, sempre tive vontade de tocar instrumento, mas não tenho dom. Eu não tenho dom, eu vou tentar aqui, mas, sabe, essa conversa não cola. Eu tenho uma história aqui, eu sei que está aqui encerrar, mas rapidinho. Eu não sei se você lembra do Márcio, lembra do Márcio que fazia aula com a gente aqui, que era do coral, Márcio Almeida, um queridão. Ele foi um. Ele chegou a fazer aula, falou, cara, desde criança eu tenho vontade de aprender, mas não tenho dom, eu nasci desprovido do dom da música. Mas eu quero tentar mais uma vez. Eu falei, cara, você vem tentar com a pessoa certa, porque paciência eu tenho. E eu acredito no seu potencial, nem você acredita, eu acredito. Ele começa assim, já tomou um susto, né? Mas eu acredito mesmo. E aí, começamos a fazer as aulas, tal. Aí um dia, passou um tempo, eu fui colocar uma música na pasta dele, então eu pensei, deixa eu ver qual é a última para eu colocar na sequência. Eu comecei a folhear, estava tudo fora da ordem. Eu sem entender, ele olhando também para mim sem entender, eu com aquela cara de espanto, o cachorro, né? Sabe aqueles cachorro no caminhão da mudança? Fica desconfiado, né? Eu estava assim. Mas o que está acontecendo? Aí, o que foi? Eu falei, eu não estou entendendo. Por que está fora da ordem aqui? Ele deu risada. Como você está rindo? Eu falei, não, é porque agora eu já coloquei na sequência do show, né? Porque lá em casa de domingo eu animo a festa lá. Ai, que legal. Isso não tinha o dom, né? Que Então, assim, legal. hoje, ele falou, esses tempos eu conversei com ele está trabalhando com os doutores da alegria, ele falou que estava entrando lá Hospitais, para né? levar muito para os hospitais. E eu fiquei super feliz, porque assim, nem todo mundo que vai fazer aula aqui é porque quer ser músico profissional, mas quer Sim. se beneficiar da música. Então, a gente está aqui como um instrumento para isso. Então, um recado, quem está aí do outro lado, que tem vontade de aprender um instrumento, não fique se limitando por conta da idade. Ah, porque eu não tenho dom. Se lança, meu, se lança, aproveita a oportunidade, né? Procure aqui a nossa escola, claro, que é onde a gente trabalha, você vai compartilhar desse pedacinho do céu aqui. Mas invista no seu desejo. Eu tenho certeza que você está perdendo a oportunidade de ser feliz. Deixa esse convite aí. Agradeço a Perfeito. todos que estão nos assistindo, minha família que está lá no Mato Grosso do Sul, os amigos aqui, os meus colegas de trabalho, colegas da sede. Em especial, tia, quero dizer que eu amo você. Sou muito grato de ter na minha vida uma pessoa como você, que é a nossa líder aqui da escola, que sempre trabalha com muito amor, com muita dedicação. A gente vê que você se desdobra, né, para você fazer o melhor para a gente. Eu sei que durante a pandemia não foi fácil para você, né? Mas, assim, é aquilo que eu te falei, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então, a gente está junto. E a gente vai sair do outro lado da margem mais fortalecido e Nossa, mais feliz. meu amor para você. Muito obrigada. Boa noite, meus queridos Boa todos. noite. Obrigado.